Boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Daniela. Sou voluntária da Casa de Francisco. É porque não tá aparecendo o negócio aqui. Eu não sei se já começou. Pronto? Agora. Pronto. Boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Daniela. Sou voluntária da Casa de Francisco. E peço licença a vocês para entrar na casa de vocês, para que nós possamos fazer o Evangelho. E pedimos também a espiritualidade maior, que possa nos iluminar na noite de hoje, para que o estudo nós tenhamos um bom proveito. O trecho de hoje, escolhido para nós estudarmos, ele é intitulado O Maior Mandamento. Ele é um trecho que está no capítulo 15, intitulado Fora da Caridade Não Há Salvação, e é composto de 2 itens, o item 4 e o item 5. Nós vamos fazer primeiro uma leitura desses 2 itens e em seguida nós vamos conversar, a respeito sobre eles dois. E o item 4 inicia: Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer essa pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento, e eis o segundo, que é semelhante a esse: Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40. Item 5. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, o da perdição. Esse princípio está formulado em termos precisos nessas palavras: Amarei a Deus de toda como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta: eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Ainda sobre o item 4, meus irmãos, nós podemos perceber que essa parte do Evangelho de São Mateus nós podemos também encontrar lá em São Mateus, Mateus 22, dos itens 34 a 40. Em São Marcos, nós também encontramos em São Marcos capítulo 12, versículos do 28 ao 34. E em São Lucas capítulo 10, versículos do 25 ao 28. Em São Marcos e em São Mateus, esse versículo ele é muito parecido, mas em São Lucas ele tem 2 inserções. Quer dizer que ele detalha um pouco mais a situação, o acontecido, E é interessante nós observarmos, porque nesse trecho, em São Lucas, em Lucas 10, 26, ele cita: Disse-lhe então Jesus. Ou seja, quando o fariseu chegou lá, quando o doutor da lei chegou para tentar o mestre, disse: Mestre, que hei de fazer para ter a vida eterna? Jesus ele não deu, nas palavras de São Lucas, ele não deu a resposta pronta. Ele perguntou: o que é escrito na lei? Como lês? E isso é importante a gente observar, porque isso mostra o quão paciente, amável e pedagogo era Cristo. Porque a gente estava falando de um senhor da lei, ou seja, uma pessoa que sabia os ensinamentos que estavam lá
na Torá, que era o livro sagrado, o Pentateuco, né? Então, Jesus primeiro perguntou, o que está escrito lá? E em segundo, o Cristo também perguntou, como é que tu lês? Quer dizer, o que tu entendeu? E aí, o fariseu respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ao que Jesus respondeu, respondeste bem, faz isso e viverás. Qual era a pergunta? A pergunta era, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Ora, ama a Deus e ao teu próximo, e tu vai ter a vida eterna. Faz isso e viverás. E aí, ainda no Evangelho de São Lucas, o fariseu, como quem quer se justificar, ele pergunta, mas Cristo, quem é o meu próximo? E aí Jesus responde com a parábola do bom samaritano. Nessa parábola, um homem, ele estava indo de Jerusalém a Jericó, e esse homem ele caiu na mão de ladrões. Esses ladrões, ele não só roubaram suas posses materiais, mas também bateram muito nele, maltrataram muito ele, de modo que no Evangelho de São Lucas diz que o rapaz ficou meio morto. Ou seja, ele estava realmente num estado que ele não conseguia sair dali sozinho. Ele estava lá prostrado diante de tanta ferida que ele acometeu, né? Que os ladrões fizeram nele. E aí, pouco em seguida, aconteceu que passava pelo caminho um sacerdote. E aí vamos de novo pegar. O sacerdote é aquela autoridade máxima do templo, aquele que tinha o mais alto posto. Não é qualquer um que era um sacerdote, era uma pessoa que tinha os conhecimentos da lei. Uma pessoa que tinha os conhecimentos do livro sagrado, né? Ou seja, se espera que essa pessoa saiba muito de como se aproximar de Deus. Mas o que o sacerdote fez? O sacerdote passou. Um levita, eles eram aqueles que louvavam a Deus, eram aqueles da tribo de Levi, né? Então eles serviam ao templo, eles cantavam, engrandeciam a Deus, eles tinham acesso ao altar. Então eram pessoas também que conheciam bastante a lei, conheciam bastante o livro sagrado. Mas o levita também passou direto. E aí, em seguida passou um samaritano. E é importante observar que os samaritanos na época eles eram tidos como impuros, porque apesar deles terem a mesma origem que era Israel, eles não tinham a mesma crença, porque eles acreditavam somente na Torá. Os judeus eles acreditavam na Torá e no Talmud, que era um conjunto de escritos que interpretavam a Torá. Os samaritanos não acreditavam nesse livro sagrado que interpretava o Pentateuco. E aí, por isso, eles eram chamados de impuros, porque não tinham a mesma religião. Mas, enfim, o samaritano ia passando, chegou perto dele, aí quando viu, ele se moveu de compaixão. E aí tratou dele e tudo mais. Quer dizer, a moral dessa parábola significa que aquele que era considerado impuro foi aquele que ajudou. E aí no final da parábola, Cristo pergunta, diz, qual desses três foi o próximo para aquele que caiu na mão dos ladrões? Aí o fariseu responde, aquele que usou para com ele misericórdia. E aí Cristo nos pede novamente a ação. Ele diz, então vai e faz o mesmo. Vai e age com misericórdia com teu irmão, ama o teu próximo, ama a Deus sobre todas as coisas. Então, a partir desses textos, nós podemos compreender que o maior mandamento de Cristo, de Jesus, ele é constituído por 2 preceitos. Sendo esses preceitos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, eu não posso verdadeiramente amar a Deus e amar ao próximo. Eu não posso verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo.
Quer dizer, eu não posso amar ao próximo sem amar a Deus. Uma vez que Deus está no meu próximo, e Cristo muito sabiamente uniu esses dois mandamentos numa única frase para nos dar essa compreensão. Porque tudo, se Deus está no meu próximo, tudo que eu faço contra aquele meu próximo, eu estou fazendo contra Deus. E nós podemos observar também que esse ensinamento ele veio com muito mais clareza a partir do Cristo, mas que ele também veio antes. Em Deuteronômio 6, versículo 5, tem lá escrito: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Em Levítico 19, versículo 18, tem lá: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, a gente precisou que o Cristo viesse para explicar de novo, porque a gente não tinha entendido. Mas o que é o amor? E aí São Paulo, lá em 1 Coríntios 13, descreve: o amor é paciente, é amável, não tem inveja, não tem ostentação, não é orgulhoso, não é interessado, não se irrita facilmente, não mantém registro dos nossos erros. O amor, ele não se deleita com o mal, mas se rejubila com a verdade. Protege sempre, confia sempre, sempre tem esperança, sempre persevera. O amor nunca falha. E aí, meus irmãos, eu lhes pergunto, hoje, quantas vezes nós fomos pacientes? Quantas vezes nós fomos amáveis? Quantas vezes não sentimos inveja? Não nos ostentamos? Não nos orgulhamos? Não fomos rudes? Não agimos em favor do outro só pensando naquilo de benefício em que o outro nos traz? Quantas vezes nós não mantemos registro dos erros do outro? Quer dizer, porque o outro errou comigo numa coisa, eu vou lá e faço com ele também. Quer dizer, também tem a questão da vingança, do orgulho. Quantas vezes eu não fiz isso hoje? Quantas vezes, meus irmãos, eu não me deleitei com o mal que aconteceu para com o meu próximo? Aquela pessoa que de repente não me deseja bem, aconteceu alguma coisa com ele, aí a pessoa vai lá e diz: olha aí, Deus castiga. Quantas vezes? O amor para Cristo e para nós, ele precisa ser ação. O amor, ele protege sempre, confia sempre, sempre tem esperança, sempre persevera. O amor nunca falha. Ainda no Evangelho, nós temos no item 5, claro, caridade, humildade, tal é o único caminho da salvação. Egoísmo e o orgulho, o da perdição. Tudo o que fazemos contra o próximo, fazemos contra Deus. Posto que todos os deveres do homem estão resumidos nessa máxima que diz: fora da caridade não há salvação. Então, meus irmãos, o nosso maior mandamento, ele se resume em uma palavra. Essa uma palavra é um verbo. E como todo verbo, ele designa a ação. Amar. Nós precisamos aprender a amar. Que nós possamos trazer isso para o nosso dia a dia, que nós possamos entender e empreender esses ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia. Que assim seja, meus irmãos.